Oi, gente, vamos lá? Vamos continuar falando aqui de Memórias Póstumas? Bom, a gente parou no capítulo Utilidade Relativa. Lembra que Brás Cubas tinha recebido aquele bilhete de Virgília pedindo para ele dar uma olhadinha em Dona Plácida, que ela não estava nada bem e ele não queria ir. Inclusive o capítulo anterior chamava Não Vou. Ele não queria ir de jeito nenhum. Mas esse capítulo Utilidade Relativa, ele diz que dormiu, pensou melhor e disse que letras vencidas urge pagá-las. Quer dizer, ele queria agradar a Virgília e nada melhor do que fazer o que ela pedia. E aí vem a parte sinistra da história, né? Porque Dona Plácida morreu. Ele ainda socorreu ela, levou um dinheiro, levou ela para o hospital, mas não adiantou, Dona Plácida morreu. E olha só o que Brás Cubas fala sobre essa morte de Dona Plácida. Outra vez perguntei a mim mesmo se era para isso que o sacristão da Sé e a doceira trouxeram Dona Plácida à luz, num momento de simpatia específica. Brás Cubas, então, se pergunta se aquela morte trágica de Dona Plácida fazia parte da ideia dos pais quando a colocaram no mundo. E mais, ele diz mais. Se não fosse Dona Plácida, talvez os meus amores com Virgília tivessem sido interrompidos. Tal foi, portanto, a utilidade da vida de Dona Plácida. Utilidade relativa, convém, mas que diacho há absoluto nesse mundo? Brás Cubas, então, chega ao extremo de dizer, eu acho extremo, né? Vamos lá. Que Dona Plácida teria nascido com essa única função aí, proteger o romance dele com Virgília, porque a vida da mulher foi tão ruim e foi morrer de uma maneira tão trágica e tão abandonada, que Brás Cubas consegue chegar somente a essa utilidade relativa, é claro, da vida de Dona Plácida, né? O capítulo seguinte se chama Simples Repetição. Aqui ele vai explicar pra gente o que aconteceu com os 5 contos de réis de Dona Plácida. E é muito interessante porque ele faz uma comparação com aquela briga dos cães por um osso absolutamente sem carne. Não vale a pena dizer que um canteiro da vizinhança fingiu ser namorado de Dona Plácida. Logrou espertar-lhe os sentidos ou a vaidade e casou com ela. No fim de alguns meses inventou um negócio, vendeu as apólices e fugiu com o dinheiro. Essa comparação então que Brás Cubas faz desse envolvimento de Dona Plácida com um homem que estava unicamente interessado no seu dinheiro, que depois que a roubou foi embora, com a briga dos cães lá atrás, que Quincas Borba mostrou para ele na praça, nada mais é do que uma analogia aí entre a vida real e a filosofia. O capítulo seguinte, que se chama O Programa, já fala sobre o jornal. A ideia do jornal de Quincas Borba acabou pegando mesmo em Brás Cubas e ele resolveu realmente fundar um jornal oposicionista, que vinha literalmente com a missão de acabar com o ministério, ou pelo menos criar uma grande resistência a ele. Logo no começo desse capítulo tem um detalhe, que pode parecer pequeno, mas que a gente precisa prestar atenção, porque Quincas Borba empresta para ele de uma maneira extremamente generosa toda a filosofia do humanitismo para ele colocar no jornal. Mas ele pede uma coisa, uma declaração autógrafa e reservada de que alguns princípios novos aplicados à política naquele jornal, né, eram tirados do livro dele, ainda inédito. Isso pode parecer um detalhe bobo, mas mostra o quanto Quincas Borba estava ligado com esse processo e principalmente intencionado de alguma forma. E assim, eles lançam um jornal e um programa novo, um programa todo baseado na filosofia humanitista, né? Um programa político, quer dizer, que visava acabar, aniquilar com o programa vigente na época. Quincas Borba fica muito feliz que Brás Cubas peita essa ideia do jornal e de colocar as ideias do humanitismo para fora, assim, e ao mesmo tempo ele permanece escondido com a sua identidade protegida, né? Assim a gente vai para o capítulo seguinte, que se chama O Desatino. Cotrim, cunhado de Brás Cubas, quando descobre que o parente está muito perto de fazer esse jornal e de criar essa polêmica tão grande, Cotrim chama Brás Cubas e diz para ele que aquilo é um desatino. Inclusive o nome do capítulo é esse, né? O Desatino. Olha só como é que ele conta aqui pra gente isso. No dia seguinte entra-me em casa o Cotrim. Vira a notícia do jornal e achou que devia, como amigo e parente, dissuadir-me de semelhante ideia. Era um erro fatal. O ministério não só lhe parecia excelente, o que aliás podia não ser a minha opinião, mas com certeza viveria muito, e que podia eu ganhar com indispô-lo contra mim.
É um verdadeiro desatino, diz Cotrim. Pense ainda alguns dias e verá que é um desatino. Sabina, a irmã de Brás Cubas, também se encontra com ele e pede para ele rever, para ele repensar aquela ideia de lançar um jornal oposicionista. Brás Cubas é muito delicado com a irmã e diz que vai empregar uma linguagem delicada, vai ter modos e jeitos para fazer isso, mas ele quer sim impor alguma resistência ao ministério atual. Na verdade, fica evidente, né, pra gente que Brás Cubas está ainda despeitado pelo fato de não ser mais um integrante ali da Câmara dos Deputados e ter a ideia dele de ser ministro algum dia absolutamente afastada do jogo, né? E nesse despeito, com a ajuda aí meio sinistra, volta a usar essa palavra de novo aí do Quincas Borba, que parece que vai alimentando esse desejo de vingança, vamos chamar assim, né? Contra a instituição que já está montada. Brás Cubas, na verdade, não tem aqui, então, um desejo natural de se opor ao governo vigente. Não é isso. Ele está, na verdade, com despeito por não fazer mais parte dele. E mesmo com o pedido do cunhado e da irmã, ele não volta atrás e ele decide lançar o jornal de qualquer forma. E aí ele entra no capítulo O Problema Insolúvel, porque surge aí um problema de família agora, maior ainda do que o problema político, atordoando as ideias do nosso Brás Cubas, né? E assim a história nos conta. Publiquei o jornal. 24 horas depois aparecia em outros uma declaração do Cotrim, dizendo em substância que, posto não militasse em nenhum dos partidos em que se dividia a pátria, achava conveniente deixar bem claro que não tinha influência nem parte direta ou indireta na folha do seu cunhado, o Dr. Brás Cubas, cujas ideias e procedimento político inteiramente reprovava. Brás Cubas fica muito chateado com o Cotrim, muito mesmo. Primeiro por esse gesto inesperado e até um pouco incompreensível, vamos dizer assim, porque ele não precisava ter feito uma resposta em outro jornal para dizer que ele não tinha nada a ver com as ideias do Brás Cubas. E segundo, com a ingratidão desse cunhado, porque ele aqui nos revela que, enquanto deputado, ele ajudou e favoreceu muito Cotrim. Realmente era um mistério a intrusão do Cotrim neste negócio, não menos que a sua agressão pessoal. Nossas relações até então tinham sido lianas e benévolas. Não me lembrava nenhum desentendimento, nenhuma sombra, nada, depois da reconciliação. Ao contrário, as recordações eram de verdadeiros obséquios. Assim, por exemplo, sendo eu deputado, pude obter uns fornecimentos para o arsenal da Marinha. Fornecimentos que ele continuava a fazer com a maior pontualidade. Cotrim ainda se beneficiava da ajuda que Brás Cubas conseguiu para ele enquanto deputado, né? E isso deixou Brás Cubas muito chateado. Então, esse destempero, né, do cunhado e essa ingratidão, depois de tudo que eles tinham vivenciado juntos e dos favores, né, dos obséquios que ele tinha fornecido aí para Cotrim. E é com essa ideia que ele vai conversar com Quincas Borba e a gente chega no capítulo A Teoria do Benefício. Eu, particularmente, achei esse capítulo muito interessante, apesar de Quincas Borba sempre ter umas ideias muito egóicas, vamos dizer, né? Ideias que sempre favorecem, na verdade, as suas atitudes, os seus pensamentos, enfim. Aquele jogo que a gente já conhece tanto do Brás Cubas como do Quincas Borba, né? Eu achei as ideias desse capítulo bastante lúcidas e sensatas por um aspecto. Quando Brás Cubas chega pro amigo e fala que tá chateado com a ingratidão do Cotrim, principalmente depois de tudo que ele fez ajudando o cunhado, Quincas Borba diz que isso não condiz de maneira alguma com a filosofia do humanitismo. Já que ele beneficiou, né, ele foi o beneficiador do Cotrim, ele já ganhou, e ganhou muito por estar nessa posição. E aí entra a teoria do benefício, que ele vai explicar essa ideia dele mais a fundo. Quincas Borba nos diz: o prazer do beneficiador é sempre maior que o do beneficiado. O que é um benefício? É um ato que faz cessar certa privação do beneficiado. Uma vez cessada a privação, torna o organismo ao estado anterior, ao estado indiferente. O que ele quer dizer com isso daqui? Que o beneficiado, ele tinha um estado natural, foi privado daquele estado. Quando o beneficiador vai lá e ajuda ele volta ao estado anterior, antes da privação. Ele volta ao seu organismo natural, vamos dizer assim, ele volta ao seu estado comum. E por isso ele acaba esquecendo e se tornando indiferente ao que aconteceu.
Então, o comportamento aí do beneficiado não está errado, muito pelo contrário, até corresponde à filosofia do humanitismo. Olha só o que ele fala aqui. Não havendo nada que perdure, é natural que a memória se esvaeça, porque ela não é uma planta aérea, ela precisa de chão. Quer dizer, você precisa do acontecimento, do fato concreto, para você se lembrar do benefício que você recebeu. Já o beneficiado não. O beneficiado tem para sempre com ele um presente que ele ganha diante da ação dele, né, de beneficiador. A persistência do benefício na memória de quem o exerce explica-se pela natureza mesma do benefício e seus efeitos. Primeiramente, há o sentimento de uma boa ação e dedutivamente a consciência de que somos capazes de boa ação. Então aí já está o primeiro benefício, né? Você ser capaz e estar em condição de fazer uma boa ação. Isso já é um benefício. O beneficiador já sai com essa sensação, com esse sentimento bom. Mas há mais. E é isso que Quincas Borba conta aqui para Brás Cubas. O beneficiador recebe uma convicção de superioridade sobre a outra criatura. Superioridade no estado e nos meios. Mais para frente ele ainda explica. Por que é que uma mulher bonita olha muitas vezes para o espelho, se não porque se acha bonita? E por que isso lhe dá certa superioridade sobre uma multidão de outras mulheres menos bonitas ou absolutamente feias? Olha só que comparação bacana que o Quincas Borba faz aqui para o Brás Cubas, explicando por que o beneficiador ganha ainda a vantagem de se sentir superior, de se mostrar superior. Então, ao mesmo tempo que o beneficiador coloca o outro mais para baixo, né, num nível mais rebaixado do que o dele, dizendo, coitadinho, você não pode, ele se diz, eu sou superior. Ele mesmo se declara, né, um superior, eu posso te ajudar porque eu sou melhor que você. E aí ele fala, o que levaria uma mulher bonita a se olhar no espelho, que não a lembrança constante de que ela é superior às outras que ela conhece. E aí ele faz essa comparação aqui, olha, a consciência é a mesma coisa, remira-se a miúdo quando se acha bela. Ele diz então que a consciência do homem segue pelo mesmo caminho. Quando a gente analisa a nossa consciência e compara ela com outras menores, a gente se sente superior. E outra analogia muito bacana que ele faz aqui, nenhum remorso é outra coisa a mais do que o trejeito de uma consciência que se vê hedionda. Aí ele nos expõe que o remorso seria o reverso dessa brincadeira, né? Quando a gente se compara com pessoas que fizeram coisas melhores, a gente sente remorso. Ele termina aqui esse capítulo lembrando só que tanto o beneficiador quanto o beneficiado são todos humanitas, todos provêm de humanitas, então tá tudo certo, tá tudo beleza, é assim mesmo que tem que ser. Mas esse raciocínio, gente, é um raciocínio muito lúcido e muito claro a respeito de como muitas vezes, em mecanismos aparentemente extremamente generosos, se esconde um movimento de poder, um jogo de poder muito importante, né? Muito vivo dentro da sociedade. Quando ele explica para Brás Cubas que ele deveria, na verdade, agradecer a oportunidade de ser o beneficiador de Cotrim, ele está querendo dizer, não sofra por conta desse seu cunhado, porque você é muito maior do que ele. Se alimente disso. Pois é, gente, Brás Cubas e Quincas Borba nos ensinando muito sobre a vida, né? Como sempre. Bom, a gente volta amanhã, gente, para falar mais um bocado. Tá terminando. Ai, meu Deus. Eu vou sentir saudade de vocês e do Brás Cubas, pô. Eu volto amanhã. Amanhã ainda tem, né? Amanhã ainda tem, depois também. Ai, acabou. Tchau, gente. Até mais.